Boa noite. Sempre muito bom estarmos em espaços para falarmos sobre as nossas práticas em sala de aula, para refletirmos sobre as nossas práticas de aula. E vamos então aqui propor justamente essas reflexões, né? Eu abro aqui um parênteses para dizer que eu não estou aqui para ensinar, para dizer o que fazer, mas para interagirmos aqui as nossas práticas docentes, refletindo as atividades desenvolvidas em sala de aula, agregando aqui, né, informações nesse momento atípico na educação, né, no momento de pandemia, em que as nossas salas de aula foram adaptadas nos espaços das nossas casas. Então, vamos falar sobre a leitura e a escrita, essa na perspectiva de uma visão teórica e prática. O que é ler? E como a leitura ela é incentivada nas escolas, nesse momento em que nossas aulas estão sendo ministradas de forma remota, como elas têm sido realizadas? Então, eu quero iniciar aqui a partir do que diz, né, do que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela vem dizer para nós sobre a questão dos princípios e fins da educação, que a educação, ela deve ser da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. 2 itens aqui, chamar a atenção, né, para essa construção de hábitos, construção aí dos saberes, essas múltiplas construções, né, de saberes aqui, elas devem serem interligadas, né, a família em contato constante com a escola. Então, não é somente dizer, vá para a escola aprender a ler e escrever. Então, nós somos aí, consoante a Paulo Freire, nós vamos saber e vamos entender que a leitura, ela precede a escrita. Então, que leitura é essa que o meu aluno traz para a escola? Qual o contato, ou quais os contatos que ele tem ou que ele não tem em relação à leitura? Então, cabe à família e cabe à escola, cabe a vocês, cabe a nós, cabe a mim, cabe a nós educadores, o cuidar, o ambientar, o inserir, muitas vezes, os nossos alunos dentro desse universo da leitura. O leitor e escritor, eles trilham o mesmo caminho. Esse é o primeiro ponto que nós temos, né, que ter em mente. Então, de que maneira eu vou aliar, eu vou tornar esse meu aluno leitor e escritor? Nessa perspectiva de caminhos, né, entre leitor e escritor, uma vez que o escritor, ele escreve para alguém, no caso, o leitor. Então, vivemos em uma sociedade grafocêntrica, e nessa perspectiva, observa-se que tudo está relacionado com a escrita. Então, como explicar os altos índices de alunos com dificuldades de expressarem-se através da escrita? A crise da leitura no Brasil, né, ela permanece como o maior desafio nosso em sala de aula, nosso professores, dos professores da língua portuguesa, das pedagogas, dos professores de matemática que vão dizer que os alunos não sabem interpretar, dos professores da geografia, dos professores da história, enfim, das diversas áreas de conhecimento. É notório os relatos aí feitos em relação aos desafios, às dificuldades da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, busca-se amenizar e superar os desafios da prática de leitura e escrita,
nota-se que os educandos, na maioria das vezes, na maioria de situações, né, que envolvam aí a leitura e a escrita, eles não se interessam muito pelas atividades propostas, eles reclamam, eles apresentam resistência ao ato da leitura, né? Isso aqui, desde as séries iniciais, quando, né, a professora forma ali a roda de leitura, então tem uns que se aproximam rapidamente, tem outros que vão ficando no cantinho, aí aos poucos ele vai sendo atraído, ele vai sendo envolvido, ele vai se deixando contagiar por aquele universo da leitura, e aí ele se aproxima da rodinha de leitura. Isso segue aí, se não for trabalhado, se não for percebido esse distanciamento, essa resistência à leitura, né, desde as séries iniciais, esse aluno certamente ele vai levar para os anos seguintes. Então, é justamente, né, pensando nessas questões de como superar esses desafios da prática da leitura e da escrita, que nós vamos aí pensar em possibilidades, né? Pensar em atividades. Teve um período aí que apontávamos, né, os culpados. Por que o meu aluno ele não se interessa por leitura? Em um momento foi porque era a televisão, em um momento era porque era os videogames, e aí em outros momentos agora nós temos os celulares, nós temos as séries, nós temos aí vários elementos que distanciam, né, o olhar dos nossos alunos em relação aos livros. Então, eles mantêm esse distanciamento. Passado tudo isso, né, e como se não bastasse tudo isso, hoje nós temos, então, aí, infelizmente, né, estamos aí vivendo esse momento, né, de pandemia, né, e aí justamente pensando nessas questões que nós nos propomos a refletir sobre essas dificuldades, as dificuldades percebidas já no ambiente presencial e agora no sistema remoto. Então, é com esse objetivo de sistematizar, de socializar reflexões sobre a atuação docente, as práticas de leitura e escrita na formação do cidadão, que nós propomos aqui, né, refletirmos, debatermos essas questões para ampliar os conhecimentos e as competências do educador em relação ao ato de ler e aos usos da linguagem escrita no meio social. Aqui algumas obras, né, que eu uso para dialogar com vocês, né, eu tenho Gramática e Interação, do Travaglia, eu tenho a Koch, que vai falar sobre Desvendando os Segredos do Texto, né, e o Geraldi, o Texto na Sala de Aula. E aí, pensando nesse sistema, né, de ensino remoto, aí eu trago a Marianne Wolff com a obra O Cérebro no Mundo Digital, justamente para aí dar também uma colaboração, né, de como fazer, de como perceber, de como inserir a leitura e a escrita dentro dessa nova formatação das nossas salas de aula. Então, só para nós falarmos aí um pouquinho, vamos contextualizar, né, algumas situações, né? Então, nós estamos aí nesse momento de pandemia, né, a Covid-19, do coronavírus, né, que é essa doença em escala global, uma pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, e que nós fomos pegos aí, né, durante o mês de março, uma semana nós estávamos no presencial, e aí nós literalmente fomos informados, e foi assim que aconteceu, eu estou falando como aconteceu comigo, e aí eu fui informada de que na próxima semana as aulas serão já ministradas diretamente da sua casa. Como? Através de uma plataforma, né? Então, nós já tínhamos essa plataforma, né? Nós já fazíamos uso dessa plataforma já em anos anteriores, e aí fomos informados que as atividades, sala de aula, seria tudo por ali. E aí nós fomos, né, para casa e fomos aí conhecer um pouquinho mais essa nova ferramenta, essa nova sala de aula que foi apresentada aí, né, para nós.
Então, aí em março nós tivemos, então, esses comunicados, né, por conta da pandemia do Covid-19, né, e claro que isso vai nos afligir de diversas formas. A crise, ela vai impactar diversos segmentos, e com a educação escolar não foi diferente. E nós vivemos e estamos vivendo esses impactos, né? Então, de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas a crise, né, instalada por conta dessa pandemia atinge todos os países. Né? Então, aí, por sua vez, os debates, né, em torno aí da educação, né, posto lá pela história, pela historiografia da educação, sobre a presença do passado no presente e no futuro da educação. Então, tudo isso chegou realmente naquele momento de que é agora. Por que eu falo isso? Porque anteriormente nós já vivíamos esses conflitos, né, as dificuldades em termos acesso a essas ferramentas tecnológicas, em promover a inclusão digital, pensarmos, né, no sistema público de ensino, os laboratórios de informática. Muitas escolas nem têm. E as que têm são equipamentos aí que já estão, né, corrompidos, sucateados, que não apresentam, que não são atuais, né, já são aquelas máquinas ali que passaram por diversos reparos, já estão ali postos no canto, às vezes tem dois computadores que funcionam, enfim, são várias as dificuldades. E é fato que nós não nos preparamos para essa chamada era digital. Muito se fala, mas, por exemplo, a questão dos diários online, já tem um tempo que nós temos essa ferramenta em uso. E temos ainda muitos colegas que têm um grau de dificuldade para utilizar o diário, né, o diário eletrônico. Então, essas dificuldades, né, aí, elas já estavam sendo apresentadas. Então, quando eu falo sobre esses debates, né, da história, da historiografia da educação, eles já estavam aí. A pandemia, ela antecipou uma situação que já estava posta, que já estava ali, né, sendo debatida nos meios escolares. Nós, professores, já falávamos sobre as nossas dificuldades de garantir esse acesso à inclusão digital para os nossos alunos. Então, aí são essas as reflexões, né, que nos fazem aí chegar, tá, e agora? Chegou esse novo momento, chegou esse chamado novo, esse novo normal, né? E aí? E agora? É o momento aí de refletirmos, de dimensionar esses impactos, né, da pandemia do Covid-19 na educação escolar. O que fazer agora, nesse novo cenário? E aí nós sabemos, aqueles que são educadores do ensino público, nós sabemos que temos alunos que não têm acesso a computador, que não têm um celular, que não têm uma internet. Então, muitos desses alunos, eles estão se deslocando até as escolas para buscar material, para estudar em casa, sem o devido acompanhamento dos seus professores. Aqueles que estão acessando as plataformas demonstram a falta né, de conhecimento, em saber lidar. Nós temos a situação dos educadores que não sabem lidar com essas novas tecnologias. Então, tudo isso aí já era esperado, né? Eu falo que a pandemia, ela acelerou esse processo, mas que já estava nos rondando já há bastante tempo, isso é fato. Então, aí pensarmos, né, nessa questão. Aí a pandemia, né, tornou, então, ainda falando sobre esse contexto nosso, a pandemia, ela tornou tudo muito mais visível, né, o declínio do modelo escolar. Como eu fazia minhas aulas, como eu planejava as minhas aulas, né, isso, mais uma vez, eu ratifico, os historiadores, eles já vinham assinalando a possibilidade desse modelo desgastado, dessa falta de inclusão, né,
do acesso às tecnologias. Então, tudo isso já estava em processo de debate, já estava sendo aí pensado, já estava sendo falado, e aí nós temos essas situações. Então, essa necessidade de abrir um novo tempo na vida da escola, isso nós já falávamos há muito tempo. Então, eu acho muito interessante quando fala, é desafiador para o professor, está sendo desafiador, mas esses desafios, eles já fazem parte da nossa rotina de trabalho. Essa questão que envolve a tecnologia já está conosco já há muito tempo. Então, pensar, né, dentre esses inúmeros desafios na área educacional, agora nós temos também, além de sabermos lidar com as ferramentas, nós temos que lidar também com as dificuldades que migraram do sistema presencial para o espaço digital, o sistema das aulas remotas. Então, aqui o desafio permanece, leitura e escrita. Como envolver os meus alunos em atividades de leitura e escrita aqui? Eu aqui, meu aluno do lado de lá, e eu sem saber o que ele está fazendo, porque eu ainda tenho que ficar aqui, né, levantando hipóteses, porque muitos deles não ligam as câmeras, e tem uma série de coisas aqui. Então, isso é um pouquinho desse nosso contexto. Então, é saber que esse novo normal, ele está aqui ainda envolto ao velho normal. E aqui eu falo das nossas práticas de sala de aula. Como que eu estou ministrando as minhas aulas? Lá no presencial, né, os meus alunos todos alinhadinhos nas suas filas, abram o livro na página tal, leiam o texto em voz baixa, ou então leiam em silêncio, façam uma leitura silenciosa, e depois respondam as questões. E agora, será que a minha prática, esse velho normal, ele está permanecendo, ele está acontecendo nesse novo normal? Como que vocês estão aqui refletindo e como que vocês estão ministrando, como que nós estamos ministrando as nossas aulas? Então, são essas as reflexões, né, que eu proponho sobre esse desafio da leitura e da escrita nesse nosso novo normal, sobre as nossas velhas práticas dentro dessa nova normalidade. Então, refletirmos, né, a nossa prática, ela é reflexo das nossas concepções teóricas. E aqui é realmente, como que eu lido com a leitura? Qual a concepção de leitura que eu adoto dentro da minha sala de aula? O que eu espero? Como que eu proponho esse universo da leitura para os meus alunos? E aí o Geraldo ele vai falar para nós que a leitura e a escrita, elas são indissociáveis, assim como vai, né, dizer para nós, né, a questão do caminho, que o leitor, ele caminha lado a lado com o escritor. Então, de que maneira eu estou adotando, qual a concepção de linguagem que eu utilizo na minha sala de aula? Abra o livro na página tal e leia o clássico tal, porque vai cair na prova. Como é que eu faço? Como é que eu tenho desenvolvido as atividades de leitura? As minhas aulas, elas provocam no meu aluno o interesse por ler mais, por querer saber mais, ou eu distancio ainda mais esse meu aluno do universo da leitura? E a prática da escrita? Eu vejo realmente a questão do que ele traz de informação, ou a escrita que eu tenho cobrado dele é aquela pautada pura e simplesmente na questão da ortografia. Apague e escreva novamente, né? Vamos circular. E aí, essa palavra não escreve assim. Como que você faz isso? E escreve a palavra corretamente em cima. Qual que é a sua concepção de leitura e de escrita? Então, professor, ele
no meu entendimento, o professor, ele não pode deixar de ser um pesquisador. Pesquisar novas possibilidades, interagir com um colega para trocar essas informações, voltar a esse universo, porque uma coisa eu digo, a academia, ela não nos prepara para essa realidade posta em sala de aula. Né? Em algum outro momento, nós podemos até abrir para falarmos sobre isso. Mas aqueles que já vivenciaram um pouquinho de sala de aula, aqueles que já experimentaram a sala de aula, ou aqueles que estão trabalhando já com as suas turmas, sabe que na academia pouco temos sobre sala de aula. Então, falar sobre essa questão da teoria, né, em separado da prática, não tem produzido, né, efeitos aqui. E aí eu tenho, né, então, essa questão da teoria. Então, deixa eu só ver se eu não pulei. Não, tá certo. Reflexões, agora, ok. Então, a teoria e a prática, tá? E aí o Faustino de Souza, ele vai falar sobre essa questão, né, do não distanciar da teoria, de ter aí esse olhar, de ter as suas ferramentas aí, de ter os seus livros, de fazer os seus cursos, né, de continuar esse processo de aprendizagem, de saberes, de troca de saberes, como nós estamos fazendo aqui. Então, a concepção teórica dos professores tem implicações diretas na sua prática e, como consequência, sua atuação em sala interfere na concepção que os estudantes constroem inconsciente ou empiricamente sobre leitura e escrita. Então, lá, anteriormente, quando eu disse qual é a concepção de linguagem que você tem adotado, é consoante a Faustino de Souza. Então, de que maneira que você tem selecionado aí as suas teorias, de que maneira elas se apresentam nas suas salas de aula? E qual o reflexo dessa sua teoria? Então, aqui nós vamos revisitar brevemente, né, alguns conceitos e iniciaremos aqui, né, a partir da concepção de linguagem, né? De linguagem como expressão do pensamento, né? Então, de que maneira nós vamos ter aqui essa concepção? Essa é aquela que nós falamos assim, mas isso é tradicionalista, né? Você é muito tradicionalista. E por que nós temos que voltar aqui a falarmos sobre essas concepções de linguagem, né? Então, aqui, anteriormente, sala de professores, nós ouvíamos, né, esses relatos, né, e os meus alunos, eles não sabem ler, porque os meus alunos não escrevem direito, ou eles não, né, olha o que esse fulano aqui escreveu. Então, são esses os comentários. E agora que nós estamos aqui, né, no sistema remoto, isso continua acontecendo. Abre lá a reunião, né, e aí nós começamos a falar, turma, o primeiro ano, o oitavo ano, o sexto ano, e cada professor faz o seu relato, e dentre esses relatos, eu continuo ouvindo. Mas vocês já viram? Olha, cada mensagem no WhatsApp que eu recebo, porque esses meninos não sabem escrever, porque, olha, eles não leem, eles não interpretam. Então, nós só mudamos os nossos espaços. Aquele velho, né, normal do presencial migrou e trouxe para nós aqueles desafios da escrita da leitura e da escrita. E os comentários permanecem aqui, né? Então, o que nós estamos pensando? Que práticas são essas? O que esse aluno, de fato, ele não lê? O que você espera desse seu aluno como leitura? Tá? Então, aí esses nossos desafios, né, dizer que os nossos alunos que eles não sabem ler, implica realmente na nossa necessidade de revisitarmos aí as nossas teorias.
E vamos falar, sim, essa concepção aí. Qual a concepção, né, de linguagem que você tem utilizado na sua sala de aula para avivar esse seu aluno, para estimular, para inspirar, para motivar, né, o seu aluno? Então, essa primeira concepção, né, da linguagem como expressão do pensamento, tá? Então, aqui é dizer que nessa concepção que o não saber pensar é a causa das pessoas não saberem se expressar, né? Então, aí nós temos essas questões, né, que vão envolver aqui, né, a expressão do pensamento. Né, o menino, ele não sabe ler, ele não entende o que ele está escrevendo, então aqui ele não consegue diferenciar, né, foneticamente, mas aqui é aquele ensino mesmo tradicionalista, pautado nos modelos, né, leia e siga os modelos. E aí você vai pelo modelo. Se você deixa de seguir aquele modelo, você não é capaz de pensar, não é capaz de expressar aqui dentro de uma lógica, né, estabelecida, que ele não consegue acompanhar. Então, aqui nós temos, né, essa questão do espelho do pensamento. Tá? Então, o ato de linguagem aqui, ele está estritamente relacionado ao ato de pensar, a psicologia individual, a organização lógica do pensamento. Então, o ensino de gramática nessa concepção, ela preconiza a exposição de regras do bem falar e do bem escrever. Certo? Então, é isso que nós temos aqui. Então, a cultura aqui é do certo e do errado. Então, vai excluir aqui, né, todas as demais variedades. Ou você segue a variedade padrão, ou você está errado, tá? Então, essa é a concepção. Será que é essa que eu tenho adotado na minha sala de aula? Linguagem como um instrumento de comunicação, né? Aqui a língua ela é vista como um código virtual. Aqui nós temos o estruturalismo, né? De Saussure, do signo linguístico, do significante, do significado, o estruturalismo, né? Então, o que acontece aqui dentro dessa concepção, né? Então, aqui nós vamos ter a linguagem, né, mais ou menos dali pela década de 60, né, ou a partir de Saussure, 1916, aí nós vamos ter aí o ápice aqui, década de 60. Então, esses estudos, eles estão relacionados à reflexão sobre a relação língua e sociedade, né, e como essa relação, ela tende a fortalecer, né. Então, nessa segunda concepção, a linguagem, como ela é entendida, né, esse instrumento comunicativo, então, ela é posta aqui fora desse contexto, é a estrutura, né, desse texto. Então, a língua é um sistema de códigos, eu tenho que decifrar, decodificar esses códigos linguísticos. Então, aqui, esse sistema de código, ele deve ser aprendido pelos seus falantes, né, para que possam comunicar. Então, ele precisa seguir a decodificação desses signos linguísticos, eles precisam passar pelo significante, né, o significado, que é a parte apresentada dentro de um determinado texto, né, e o Travaglia, ele vai dizer, né, em relação a isso, que nessa concepção, a língua ela é vista como um código, ou seja, um conjunto de signos que se combinam segundo regras, e que é capaz de transmitir uma mensagem e informações de um emissor a um receptor. Continuando, esse código deve, portanto, ser dominado pelos falantes para que a comunicação possa ser efetivada, como o uso do código, né, que é a língua como ato social. Então, aqui nós temos essa definição aqui sendo apresentada. Então, é dessa forma, será que eu vou trabalhar a leitura, trabalhar a escrita com o meu aluno,
pautado na decodificação dos signos linguísticos, pautado naquilo que como ele é estruturado, naquelas regras que são fixas, dizer que casa é casa, que o modelo de casa é aquela casinha, né, com formas geométricas, que na maioria, quando fala de casa, vai desenhar toda no mesmo formato. É quase muito difícil um aluno, né, fazer uma casa que não seja aquela ou a partir das figuras geométricas, né? Então, que concepção? É essa que eu utilizo dentro da minha sala de aula? Por fim, nós temos, né, e de acordo com os PCNs atuais, a linguagem, né, a leitura, a escrita, ela deve seguir a concepção de linguagem interacionista. Então, naqueles documentos, né, de como o professor deve fazer, será que eu estou seguindo essas orientações ou eu estou com um pé lá no tradicional, estou com um pé no estruturalismo e estou pensando em ir para o interacionismo, ou eu sou um pouquinho, tem aquele professor que ele é múltiplo, né? Nós sabemos das nossas multiplicidades, mas tem aquele, eu sou um pouquinho tradicional, né? Um pouquinho ali no meio, eu tento equilibrar tradicional com inovação, porque senão eu não tenho domínio da minha turma. Então, como? Né? O que está acontecendo? De que maneira eu trabalho essas dificuldades entre leitura e escrita? Então, dentro da linguagem como processo de interação, eu vou entender, né, que nessa concepção, presente na linguística da enunciação, na linguística textual, na teoria do discurso, na análise do discurso, na semântica argumentativa, nos estudos ligados à pragmática, né, e está lá nos nos PCNs, né? Então, é a linguagem como instrumento de interação, né? Mas que interação? Interação com o quê? Então, essa linguagem, né, como processo de interação, né, da década de 60 até os dias, né, de hoje, nós vamos ter aí, né, anteriormente, né, de Saussure, 1916 a 1960, nós tivemos aí o estruturalismo, né, tem um pouquinho, ou sinaliza um certo interacionismo, mas fica somente por ali. Né? Então, aí, o processo dessa concepção, né, lá da década de 60, e que vai chegar para nós até os dias atuais, ela teve durante um momento aí, quando se falava sobre o construtivismo, né, causou muito alvoroço, muitos entenderam que não era para ensinar mais a escrita correta das palavras, variedade padrão não poderia ser utilizada, então tiveram aí distorções da teoria. E certamente isso, né, acabou prejudicando aí essa questão que envolve aí a leitura e a escrita. E aí nós temos, então, né, essa é a terceira concepção que nós temos de linguagem, né, e o Geraldi, ele vai falar para nós que a linguagem como processo de interação, ela considera a língua como forma de interação do indivíduo falante com o contexto comunicativo em que está inserido. Dessa forma, nessa concepção, o Travaglia, ele vai dizer que a linguagem é um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma das situações de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. Os usuários da língua ou interlocutores interagem enquanto sujeitos que ocupam lugares sociais, falam e ouvem desses lugares de acordo com formações imaginárias, né, as imagens que a sociedade estabeleceu para tais lugares sociais. Então, aqui é aquela leitura reflexiva. O ler simplesmente por ler aqui não tem lugar.
Então, aqui nós temos essa concepção, né, de linguagem que enfatiza a importância da interação para a significação do mundo. Pois a linguagem, ela é social, ela é histórica, ela é coletiva, o indivíduo, ele significa o mundo a partir da relação com o outro, da interação entre os falantes. E aí, o seu aluno, ele tem essa interação, você tem essa interação, você promove essa interação de leitura na sua sala de aula? Como que isso tem acontecido? Né? Então, de que maneira essas situações, né, de linguagem, elas estão ocorrendo na sua prática docente? Então, são essas as reflexões. Então, quando nós vamos falar sobre os desafios que envolvem leitura e escrita, é preciso, né, nos aproximarmos da teoria. De que maneira eu tenho aplicado as minhas práticas em salas de aula, né? Elas são consoantes a qual teoria? Então, aí, de que maneira eu tenho feito, né? Eu tenho estabelecido, né? Nessa imagem aqui são as nossas inquietações, as nossas reflexões. Eu tenho sido extremamente conteudista, é tudo aquilo que está posto ali, são livros didáticos, são aqueles que trabalham com o sistema de ensino apostilado, eu tenho que cumprir com aquilo que está previsto, o meu planejamento, ele é uno, né? Eu faço para todos os meus alunos. E as atividades? Como que você planeja as suas atividades? Será que é uma atividade? A atividade é igual, é para todos os alunos. Meu planejamento é assim, porque eu tenho. E aí? E aí vamos pensar nessa questão da dificuldade, né, dos desafios que envolvem leitura e escrita, tá? Então, aqui nós começamos, então, a refletir, né? A refletir não, a nos perceber em sala de aula. Fizemos, então, esse passeio por essas concepções de linguagem, e aí eu começo, do jeito que a Inerli está falando, é dessa forma que acontece. Né? E aí nós estamos falando desse novo normal, mas com práticas velhas. Lá na minha sala de aula, silêncio, leitura silenciosa. Terminou de ler, sublinhe as palavras que você não conhece, né? Se tiver aí um dicionário. Então, como que você trabalha essa questão da leitura na sua sala de aula? Como que no processo das aulas remotas você organiza o seu espaço? Será que é esse espaço em que só você, detentor do saber, fala olhando para a sua câmera e do outro lado silêncio? Aqui nós temos os bloquinhos, né, as nossas pecinhas aqui de encaixe, né? Aqui as minhas crianças, as crianças, né, gostam muito de brincar, né, de formar, de criar. E o interessante é que esses blocos aqui, ele já vem com aqueles desenhinhos montadinhos, né? Então faça isso aqui. Então a minha primeira providência aqui, né, é pensar sobre esses guias aqui, né? Siga o modelo, né? E aí eu já começo a perceber a teoria posta ali naqueles manuaizinhos ali. Então, como é que eu tenho me apresentado em sala de aula? Será que eu sou o tradicional? É conteúdo, 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 né? Aqui primeiro, inicialmente, eu tenho bom dia, abram na página tal, conteúdo, 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 até a próxima aula, dentro do sistema remoto. Depois, né, quando fala, porque aqui eu trago, né, a questão dessa aprendizagem combinada, porque nós vamos falar, o sistema, ele é híbrido, mas peraí, híbrido são duas, né, alguma coisa assim, né, então vamos falar dessa aprendizagem combinada, vamos mesclar aqui essas possibilidades, né, dentro das nossas práticas.
Então, claro, o conteúdo ele é necessário, eles devem ser cumpridos, né? Eles estão ali, você precisa seguir as normativas, né? Você tem a sua carga horária, você tem as séries do como fazer, né? E do que fazer a seguir. Mas então vamos pensar nessa aprendizagem combinada. Então vamos, né, ponderando um conteúdo aqui, uma interação ali, né? E aí, agora é com vocês. Então vamos aqui, né, fazer o mapeamento desse texto, mapeamento do texto teórico, abrir para essa interação, falar sobre, criar realmente condições para a prática de leitura. E aí, né, um pouco mais de conteúdo, depois um pouco mais dessa interatividade, um pouquinho mais de conteúdo, e aí sim a aplicação da atividade. E aí é a formalização da atividade. Então, aqui são aquelas sugestões, né? Sugestões. Mais uma vez, eu ratifico que eu não estou aqui para o ensinar, mas sim para trocar com vocês essas nossas vivências, essas nossas experiências. Né? Eu sou professora da educação básica, já transitei pelas redes de sistemas de ensino do município, do estado. Atualmente eu estou em uma escola privada, e esse meu olhar em relação às nossas práticas docentes, não é de hoje, não é de hoje. Eu fico inquieta, porque nós temos poucos espaços para trocarmos as nossas experiências, para falarmos sobre as nossas angústias. Quando fala da sala do educador, já tem aquele roteiro que você precisa seguir, né? Então, aí, se vem para uma reunião, você também já tem um roteiro, e é sempre aquela correria. Aí você não tem muito tempo para falar com seu colega de trabalho, porque ele está em 2 instituições. Então, são esses espaços aqui, eu falo, né, falando da questão da democratização da educação, esse espaço digital, né, nesse momento, para nós, eles são muito significativos. Por quê? É uma possibilidade de mostrar para o colega, olha, lá na minha sala online, eu tenho desenvolvido tal atividade, olha, bacana. Ou não, olha, eu tentei com uma turma, funcionou com a outra, olha, uma apatia total. Certo? Então, aqui é uma forma, né, essa aprendizagem combinada de como eu tenho desenvolvido isso na minha sala de aula. Então, essa mistura, né, entre o conteúdo, entre a interação, buscando sempre trazer esse meu aluno, chamando a atenção pelo nome, né? E aí, João? E aí, como é que você está? Né? Trazendo realmente para essa interatividade. Porque se ele já vê isso com essa questão da normalidade, olha, eu tenho, né, vou ficar aqui atento, porque a professora já vai falar comigo, ela está por aqui, então é ouvir, é nesse sentido, né, e não impor ainda um distanciamento maior entre você e seus alunos. Então, é fazer esse processo de aprendizagem combinada, né, temos o conteúdo? Temos o conteúdo, então vamos ter aqui estratégias aqui diferenciadas e não migrar as nossas velhas normalidades para esse novo normal. Então, aqui, né, são as experiências de leitura e escrita, algumas alguma dessas práticas eu já realizei nas minhas salas, outras eu trouxe, né, de alguns colegas que já realizaram e que dividiram comigo as suas experiências, tá? Então, nós temos aqui, algumas estão em processos ainda, né, porque elas continuam acontecendo, né, não estão ainda acabadas, e isso é uma coisa que é interessante, né, porque a leitura e a escrita, elas não podem ter aí um
ponto final. Né? Eu falo que a leitura e o texto, ele tem esse começo, né? Ele tem esse momento aí, tá? Então, ele tem o momento dessa chegada, mas ele ainda tem um algo mais. Porque esse texto, ele vai significar de diversas maneiras aí para os leitores. Então, aqui algumas experiências, né, de leitura e de escrita, né, algumas atividades que estão sendo desenvolvidas e outras que já foram desenvolvidas. Então, essas pistas de leitura, né, essa eu vou detalhar um pouquinho aqui, né, um pouquinho mais à frente, que é a partir do conto O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Tá? Então, são aquelas pistas, antes de falar sobre o texto, antes de trazer o texto, fornecer pistas, né? Nós vamos fazer aí uma leitura. Então, nesse dia, e aí como trabalhar isso, então, desde da sua forma de vestir, né? Então, nós vamos falar sobre o Gato Preto, é um conto de mistério. Então, crie um ambiente na sua sala, né? Se você tem o costume de usar muita iluminação, apaga um pouquinho, diminui um pouquinho essa iluminação, coloca uma música ali de fundo que indique, né, que vai acontecer ali uma música de suspense, e vai entregando para esses seus alunos pistas que não precisam ser todas ali entregues naquela aula. Você pode fazer isso, né, em 2, em 3, sei lá, em 5 aulas. Isso aí também entra muito a questão da criatividade do professor. Sem antes dizer a ele, olha, nós vamos ler o conto do Gato Preto, né? E não, vai fornecendo pistas, vai alimentando, vai estimulando, vai incentivando, né, esse seu aluno para esse momento de leitura que está por vir. Criar sites com a turma, né? Nós temos várias ferramentas aí que oferecem isso, né? Os programinhas para você montar o seu site, já foi pensado realmente nos espaços escolares, então muitos grupos aí ofereceram, né, os seus produtos, né, de forma gratuita, e aí as pessoas estão fazendo esses experimentos, né? Então aqui é criar sites com a turma, e aí deixar que eles decidam ou orientar, né, já que se você pensa em um determinado público, orientá-los, né, qual vai ser esse público-alvo? Para quem nós vamos criar esse site? Quem que vai acessar o nosso site? Como que ele vai acontecer? Né? Pensar desde um nome, pensar desde de um logan para esse site. Tá? Então, isso tudo é um processo em conjunto, em falarem desde do que é um site. E não se espantem, porque nesse momento que falar, mas os alunos eles já sabem, eles usam o celular o tempo todo, eles sabem muita coisa, mas outras eles estão aprendendo conosco, né? Que por nossa vez estamos aprendendo com eles. Então, essa interação, né, essa troca de saberes tem sido maravilhosa. Tem sido maravilhosa. De repente, é o seu aluno que diz, né, professora, se você clicar nisso, né, e faz a apresentação de tela e mostra para você ali possibilidades que você, né, está ali construindo junto com ele. Essa interatividade, né, que eu apresentei na tela dos bloquinhos ali. Aí é uma das possibilidades, né? Inserir textos diariamente, né? Deixar quem vai ficar responsável para a manutenção, pela alimentação, né? Do site. Quem vai fornecer aí? Que textos nós vamos fornecer diariamente? Quem serão os responsáveis? Então, tudo isso é lidar com o processo de leitura, porque eles terão que ler esses textos, eles terão que escrever textos, tá? Então, uma nova possibilidade de desenvolvermos atividades que envolvam, que inspirem, que incentivem a prática da leitura e da escrita. Tá? Aí nós temos o caça-textos, né? Porque os PCNs, eles nos direcionam para as práticas de gêneros discursivos.
o chamado modelo, né? Então, pode observar aí, desde lá do Fundamental 1, né, Fundamental 2, ensino médio, eles vão trazendo muito isso, a questão dos gêneros discursivos. E aí você tem as fábulas, você tem os contos, então é tudo ali, os livros didáticos ali, né, o sistema apostilado já traz essa questão dos gêneros discursivos. Então, se eles já estão ali, vamos orientar aí os nossos alunos nessa chamada leitura reflexiva. E não ficar puramente na questão estrutural, né? O gênero, charge, porque se aproxima mais, né, do meu Fundamental 2, né? E as tiras. E qual que é a questão histórica daquele texto? A questão social daquele texto? Então, vamos promover a leitura reflexiva, e não simplesmente eu ler por ler, o ler para tirar nota lá na frente, né, para fazer uma avaliação. Então, essas são algumas possibilidades. Então, de forma detalhada aqui, são as pistas, né? Eu comentei com vocês a respeito do Gato Preto, né, do Allan Poe, e aí eu fui fornecendo pistas para esses meus alunos. Então, no primeiro momento, né, eu coloco aquela música, né, de incentivo, e aí eu vou alimentando e vou dizendo, olha, nós faremos uma leitura em breve, e aí eu vou fornecer para vocês algumas pistas para que vocês, lá no final, né, consigam aí montar essa narrativa. Então, aquela escrita coletiva. Só que nós vamos fazer isso na oralidade. E aí você coloca essa imagem, aí você pode criar, né, um pequeno texto, ouvir o que eles falam sobre essa primeira imagem, e aí você vai trazendo outras, né, e você vai trazendo, claro que essas pistas, elas são pensadas, né, extraídas a partir da leitura do conto, mas é um conto que eles ainda não conhecem. Então aí, ou talvez muitos até conheçam, e ao ver essa imagem pode falar, eu li, professor, há um tempo desses, né, ou eu assisti um filme. Pode ser que ele tenha essa leitura, tá? E aí outros elementos serão apresentados, né? Então, tudo isso aqui com um fundo musical, com uma caracterização, então, preparar a questão da iluminação, trazer realmente esse seu aluno para esse universo da leitura, das possibilidades, né, da escrita, né? E aí, aqui algumas das minhas referências, né, já finalizando então aqui com vocês, né? Mais uma vez, eu quero agradecer ao Luiz, à Vanusa, por este convite para participar, né, com vocês, e deixar aqui deixar aqui esse convite, né, para as leituras, para essas trocas de saberes, então que vocês deixem aí sugestões aí de atividades, como é que vocês estão trabalhando, superando esses desafios da leitura e da escrita, né? E aí fechar essa nossa noite, terminar esse nosso encontro com esta frase que eu tenho, né, que eu trouxe desde o nosso primeiro dia de reflexões aqui sobre a leitura e a escrita, que é a do Paulo Freire. Por quê? Muitos vão dizer assim, mas ela sabe muito, mas é porque ela já tem, né, mais de 10 anos de sala de aula, né, e vem com esses pensamentos, né, que não vão aí solucionar os seus problemas, pensar em fórmulas, não vai acontecer, tá? Então, quando nós nos inscrevemos em algum cursinho aí, nós pensamos nessa questão da fórmula, né, do que fazer, do como fazer, não vai acontecer,
certo? E aí, consoante a isso, né, o Freire, ele diz para nós que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor, né? Aquela teoria de que ele tem dom, ele nasceu para ser professor, tá? A gente se forma como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática docente. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, que participaram, que interagiram, que mandaram aí as suas dúvidas, que colocaram já as suas reflexões, sugestões de atividades. Muito obrigada e até um próximo encontro. Boa noite, pessoal!